No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, 11 de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família nesse mês de abril. Mais uma vez a gente sempre vai falando aí, né? Minuto da Unicidade, completando 7 anos. 7 anos falando das verdades que libertam. 7 anos fazendo você refletir sobre esta mensagem importante, essa mensagem que para chegar até nós, muitos entregaram a sua vida. Exatamente, muitos morreram, muitos deram sua própria vida em sacrifício para que este evangelho, para que esta palavra chegasse até você. O período que a igreja primitiva ia se espalhando na terra e houve muita perseguição. Os apóstolos, todos com a exceção de João, o evangelista, foram mártires, né? Mártires se sacrificaram, se entregaram em prol desta mensagem. Muito sangue foi derramado para que você tivesse acesso a essa palavra. E hoje em dia, apesar de o Senhor Jesus, nesses tempos, não requerer o sangue literal dos seus mensageiros, pelo menos nesta época, porque no princípio foi assim, mas aqueles que se atrevem ainda a permanecer de pé para levar esta palavra, você não tem ideia do que essas pessoas sofrem, né? Ainda sofrem perseguições por anunciar essa verdade como ela é, sem o fermento dos fariseus, sem o fermento da teologia. Porque a teologia, acredite, ela está carregada de fermento. Principalmente a teologia que vem seguindo uma linha formatada ao longo dos anos. Dentro da hierarquia do pensamento doutrinário, trinitário, existem 3 pessoas dentro da divindade, correto? Vamos lá, verdade seja dita, não adianta, não tem para onde correr. A doutrina da Trindade, ela diz que Deus é um só, ou seja, a essência é uma. E a gente tem até que forçar filosoficamente o nosso cérebro para poder entender isso, e na verdade não tem como entender porque, apesar de muitas reflexões, acaba culminando no mistério da Trindade, justamente por terem respostas não respondidas, por mais que se reflitam sobre o tema, por mais que se estude sobre o tema. Por exemplo, se são 3 pessoas distintas, vamos ouvir, partindo do pressuposto da Trindade, da doutrina trinitária, vamos refletir sobre essas palavras ditas em tese pela segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa diz o seguinte: eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse 22, versos 12 e 13. Para você não ter dúvida de que é o Cristo falando aqui, se é alguém que alguém tem aqui, nós lemos os versos 12 e 13, ele assina embaixo, um pouquinho mais embaixo, dizendo: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Que coisas? Essas que ele está falando. Que vem cedo, que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Apocalipse 22, versos 12 e 13, e pulei aqui o 15 e 14, mas o verso 16 ele assina: eu, Jesus. Eu, Jesus. E detalhe que Jesus ele tem um detalhe no verso 16, que eu não posso deixar de mencionar, que diz assim: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Essa conclusão aqui, eu sou a raiz e a geração de Davi, ela explica muita coisa. É um trecho do verso que não pode ficar ignorado, porque ele explica bastante coisa, mas eu queria que você refletisse comigo
o seguinte: essa foi, vamos lá, em tese, a segunda pessoa da Trindade falando. Vamos ouvir a primeira pessoa? Vamos ouvir o que diz a primeira pessoa? Olha o que diz a primeira pessoa. Assim diz Jeová. Na King James diz assim, ó: assim diz o Senhor Yahvé, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Olha, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim, pessoa, eu, fora de mim não há Deus. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Isso para mim está muito claro, muito óbvio, né? Se você me perguntar, Jesus e o Pai é a mesma pessoa, os próprios textos citados não deixam a menor dúvida. Para mim, para os apóstolos, para os profetas, para todos que pregaram essa palavra, eu me coloco entre esses ilustres homens dignos. Aliás, Hebreus diz que, lá em Hebreus 11, diz que essa terra não foi digno de recebê-los. Eu me coloco no meio desses homens, não sou digno, jamais falaria isso com arrogância, mas me coloco no meio deles com relação à fé. Tá bom, meus irmãos? Não é com relação à importância no reino, porque aí, se for falar desta forma, humildemente e sem, demagogia alguma, eu estou no último, no fechar da porta, entrando no apagar das luzes, para você entender. Mas aqui, meus queridos irmãos ilustres e amados, servos do Deus Altíssimo, que acompanham esta programação, seja na Rádio Betel FM, seja aqui através do Minuto da Unicidade, nós teríamos um grande problema em se tratando do ponto de vista trinitário. Porque aqui nós temos as duas pessoas da Santíssima Trindade chamando para si um título de quase que exclusividade. Aqui teremos o Pai e o Filho chamando para si um texto ou um título praticamente com exclusividade, sem deixar a qualquer sombra de dúvida ou possibilidade de que outro ser, até mesmo dentro da própria divindade, ser ou ter esses títulos. Você está me entendendo? Por exemplo, se Yahvé ou Jeová, como você queira, se ele afirma que ele é primeiro e último e não tem Deus fora dele, ora, exclui outras pessoas, porque só ele é. É aí que entra o mistério da Trindade, porque o Pai está falando uma coisa que é só dele, vem o Filho e diz, não, quem é o primeiro e último sou eu. E o problema é que o Filho, além de dizer que ele é o primeiro e o último, os homens, ao longo do tempo, dos anos, dos séculos, por que não dizer de milênios, porque já temos 2000 anos aí, ao longo desses 2 milênios, colocam ele em segundo lugar. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Você está entendendo? Aonde torna a questão ainda um pouco mais delicada, e ele diz, fora de mim não tem Deus. Esse negócio do credo atanasiano, o credo de Atanásio, ou o credo apostólico, que é um credo católico que foi atribuído aos apóstolos, é um credo católico. Você bota no Google aí, credo apostólico, e leia o credo apostólico. O que o credo apostólico fala? Que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então temos 3 deuses. Se são 3 pessoas distintas e os 3 afirmam que é Deus, 3 pessoas distintas, e cada uma dessas pessoas afirma que é Deus. Então nós temos aí um triteísmo. Procura saber o que é triteísmo. Nós teríamos aí um politeísmo. Não adianta vir com nomenclaturas, com terminologia para dizer que não é. É um politeísmo, sim. É um politeísmo, sim. Porque você divide em 3 pessoas e cada uma dessas pessoas, por terem atributos divinos, então são as 3 pessoas, são 3 deuses. Não tem jeito, não tem como escapar, infelizmente, seguindo a linha de raciocínio. Por isso, para não dizer desta forma, fala, não, Deus é um.
é um só. Não, Deus é um, mas são 3 pessoas, mas os 3 são um. E aí vai pegar o texto que foi acrescentado por Jerônimo no momento exato em que ele recebe a incumbência do Papa Damasco, né, para fazer a Vulgata Latina, para traduzir. A primeira vez que a Bíblia chega no Ocidente veio através da Vulgata Latina, ou seja, versão popular, versão para o povo. O Papa pegou a Bíblia e falou: Jerônimo, traduz isso aqui. Põe essa Bíblia aí, o povão agora vai ter direito a ler a Bíblia. Mas vai colocando conforme eu vou te orientando. Nem tudo o povo precisa saber. O que nós temos de Bíblia veio através desta Vulgata Latina que um Papa mandou traduzir dos idiomas originais para o latim, para o ocidente. Do grego e hebraico veio para o latim, veio para o idioma ocidental. E a partir daí que ela foi ganhando versões nos demais idiomas do ocidente. E nesse meio termo, Jerônimo é induzido a colocar 1 João 5,7 na versão trinitária, quando ele diz 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Esse versículo é acrescentado, interpolado, e a própria crítica textual destrói isso. Aliás, tem uma carta depois, anos depois, Jerônimo escreve uma carta dizendo: olha, quando o povo começar a ler e ver que não está batendo essas questões, vão me cobrar muito fortemente disso, mas eu fico tranquilo aqui porque eu sei que estou fazendo isso a mando do Senhor. Então o Senhor vai assumir essa responsabilidade. Estou aqui parafraseando as palavras de Jerônimo. Então são informações que você pode pesquisar aí à vontade. Pesquise, tem fontes seguras sobre isso. Se você tem dúvida do que eu estou dizendo, você pega uma tradução da King James, por exemplo, não tem 1 João 5,7 na fórmula trina. O que está escrito lá? 3 são os que dão testemunho: a água, o espírito e o sangue. Esses 3 concordam, são unânimes entre si. Esse aqui é o original, é esse que está no original. Você pega a Nova Versão Internacional, está assim também. Você vai para outras versões, você pega aí a Família 35, não tem lá. Quando aparece em colchetes, mostrando que nos originais não constam os 3 que são do céu. Mas para terminar aqui o texto, não pode Jeová, a primeira pessoa, afirmar que é primeiro e último, e vem a segunda e também diz que é primeiro e último. Você está entendendo? Essa é uma questão muito delicada, mas nós estamos aqui, dentro da mensagem da unicidade, onde nós sabemos que Jeová se fez carne, veio aqui, habitou entre nós, se fez homem. É muito fácil de compreender e fica muito simples de entender. Bom, amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Deus abençoe você. Graça e paz, obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você está aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixa aí nos comentários, coloque comentários respeitosos, por favor. Você pode discordar de mim, você tem todo o direito, mas aí tudo dentro do respeito, para que a gente possa evoluir como ser humano, acima de tudo, sabendo que Deus, naquele grande dia, trará juízo a todas as coisas e a gente precisa melhorar como pessoa dia após dia, tá certo? Nós voltaremos então amanhã. Você que acompanha pela rádio, um abraço para você, uma ótima quinta-feira, Deus abençoe a todos e a gente segue com o nosso programa Nossa Voz aqui na Betel FM. Minuto da Unicidade.